O que acontece com alguém que morre sem nunca ter ouvido falar sobre Jesus Cristo? A pessoa viveu uma vida íntegra, bacana, legal, mas ela nunca ouviu falar sobre Jesus. Essa pessoa tá frita, já era, tem salvação para ela, como é que fica? Nesse vídeo a gente vai abordar essa questão, vamos responder isso, tirando os mitos, as ideias confusas que às vezes certas interpretações bíblicas deixam e vamos ficar com a verdade. Vem comigo! Eu sou o pastor Maurício Fragali, eu sou médico, triatleta, escritor, músico, sou pastor e aqui nesse canal nós somos os buscadores da verdade. Aqui a gente está buscando entender certas questões, perguntas que muitas pessoas nos fazem ou que enviam para nós por e-mail. De alguma forma chegam para nós essas perguntas que são pontos muitas vezes nebulosos. A pessoa fica com dúvida, como essa pergunta de hoje. Uma pessoa nunca ouviu falar sobre Jesus, nunca teve acesso a uma Bíblia, nunca viu um pregador que anunciasse para ela Jesus Cristo. E aí, essa pessoa é salva, não é salva? Ela viveu uma vida de integridade, uma vida de honestidade. E aí, essa pessoa é salva? Vamos tirar os mitos, vamos tirar para o lado as más interpretações, aquelas visões muito focadas na religiosidade, em visões de denominações, e vamos buscar a verdade. A resposta para essa pergunta, ela está no livro de Romanos, no capítulo 2. Eu quero convidar você para ter a oportunidade de mais tarde você pegar uma Bíblia e ler o capítulo 2 do livro de Romanos, a epístola, a carta de Paulo aos Romanos. O que Paulo fala ali sobre essa questão? O que ele diz ali é simples. Quando alguém vive de acordo com os preceitos da lei, sem nunca ter conhecido a lei, essa pessoa está cumprindo a lei. Paulo está falando ali sobre essa questão do cumprir, não cumprir a lei, o judeu, o gentio, e ele fala o seguinte: não necessariamente o judeu, porque ele tem a lei, ele está com o seu problema resolvido, porque se ele conhece a lei, mas não obedece à lei, não cumpre a lei, é como se ele não tivesse nada a ver com a lei. E o que Paulo coloca nessa questão? Ele coloca que aquela pessoa que mesmo sem conhecer as coisas de Deus, mas que segue aquilo que está colocado no seu coração. E isso em filosofia a gente chama de a lei moral. Todo ser humano, em qualquer época, em qualquer lugar do planeta Terra, quando nasce, ele já nasce no seu interior com essa coisa chamada lei moral. Então o que acontece? Você pode ir para qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, seja aonde for, seja no meio dos índios da Amazônia, seja no Oriente Médio, seja em qualquer lugar, em qualquer época. Se você perguntar para aquela pessoa que nunca viu uma Bíblia, que nunca saiu do seu país, da sua região, para vir ao Brasil ou ir aos Estados Unidos, ou que viveu numa época anterior, até mesmo ao descobrimento do Brasil, dos Estados Unidos, se você perguntar para aquela pessoa se adulterar é correto, ela vai dizer que não, é errado. Se você perguntar para ela se é lícito roubar o que é dos outros, ela vai dizer para você não. Não, mas na sua cultura não é permitido roubar? Em qualquer época, em qualquer lugar, a pessoa vai responder para você, não é lícito, não é legal, vai acontecer, vão haver sanções. Em algumas culturas, cadeia, em outras, morte. Mas sempre é considerado errado roubar, mentir. Em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer tempo, mentir não é legal. É a pessoa que mente, ninguém precisa ter ensinado para ela não precisa ter lido a Bíblia, ela já nasce com aquela... essa lei moral diz para ela que roubar, enganar, mentir, adulterar, tudo isso é naturalmente entendido por qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer época, que são coisas erradas. Ela pode até não chamar de pecado, mas ela sabe que é errado. Como é que a pessoa sabe disso? Como é que ela entende? De onde ela chegou a esse entendimento? É porque Deus plantou no coração do ser humano a lei moral. E em qualquer época, em qualquer canto, em qualquer cultura, há uma série de coisas que comumente são consideradas pelas pessoas como erradas. Você pode ter uma cultura, por exemplo, que admita a poligamia. Então a pessoa naquela cultura, ela diz, não, aqui na nossa cultura, um homem pode ter
4 esposas, mas ele pode ter 4. Se ele buscar uma quinta, a quinta é adultério. Então, naquela cultura, se admite mais de uma esposa, mas não se admite ter um relacionamento com alguma outra mulher que não faça parte daquele grupo das esposas que ele tem. Então, em algumas culturas, é admissível você pegar espólios de guerra. Então, houve uma guerra entre aquelas 2 tribos, e a tribo vencedora pega os espólios de guerra. Mas, em uma situação onde não há guerra, não houve um derrotado ir lá e tomar o que é dos outros, é errado. Por que isso acontece? Porque o ser humano tem no seu coração, no seu interior, essa lei moral que faz com que ele reconheça que certas atitudes são erradas. E Romanos capítulo 2 mostra para nós que quando alguém que ainda que não tenha conhecido a Jesus, o índio, lá no ano de 1500 ou antes, 1499, um ano antes do descobrimento, da chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras. Ele não conheceu Bíblia, Jesus, mas a Bíblia diz que se ele seguiu essa lei moral colocada no coração de cada ser humano, para ele há salvação. Mas o Fragale, você há de admitir que uns seguem mais, outros seguem menos? Pois é, aí você tem que contar com uma coisa chamada graça, porque nem mesmo você e eu, que conhecemos a Bíblia, embora muitos de nós conheçam mais do que outros, nenhum de nós aqui pode dizer que é um cristão perfeito, que nunca erra, que jamais errou. E você e eu, mesmo conhecendo, ainda que você diga, não, mas eu frequento uma igreja e eu leio a Bíblia, eu estudo, eu sou até seminarista, estudo no seminário para ser pastor, ou eu já me formei no seminário, eu sou um teólogo. Ainda que você tenha todas essas qualificações, você não é um ser humano perfeito. Você erra e você é tão dependente como eu sou, super dependente da graça de Deus. Se não fosse a graça, isso você vai encontrar também no livro de Romanos, se não fosse pela graça, todos nós estaríamos lascados, religiosos, não religiosos, cristãos, não cristãos, seguidores da lei, não seguidores da lei, estava todo mundo ferrado, lascado, assado e morto. Não ia ter remédio para ninguém. Nós somos absolutamente dependentes da graça de Deus. A graça de Deus, ela é tão gigantesca, tão ampla, tão abrangente, que Deus já previu na sua palavra, e é o texto de Romanos capítulo 2, ele já previu na sua palavra que muitas pessoas passariam uma vida inteira sem nunca ter ouvido a respeito de Jesus. Você vai ao Oriente Médio hoje e você vai encontrar muita gente em países muçulmanos, aonde é proibido a pregação do evangelho, que já ouviram falar de Jesus, mas nunca entenderam Jesus como sendo Senhor, Salvador, Filho de Deus. Já ouviram falar que Jesus é um profeta e tal. E hoje, nos dias de hoje, Jesus tem aparecido para muitas dessas pessoas, para revelar a elas que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. E essas pessoas têm servido de testemunho para muitas outras pessoas, e muitas delas, muitas vezes, são até perseguidas e mortas. Pagam o preço do seu testemunho com a própria vida, mas elas têm alcançado muitas outras pessoas através do seu testemunho. Então, Deus é um Deus tão gracioso que Ele tem modos de alcançar pessoas que nós nem imaginamos. E Ele já previu na sua palavra que muitas pessoas poderiam passar uma vida inteira sem nunca ter ouvido falar a respeito do Salvador, do Senhor, do Messias, do caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, sabendo disso, mas sendo um Deus gracioso, misericordioso, Ele já previu na sua palavra e já previu antes mesmo da fundação do mundo que isso poderia acontecer e já implantou no coração do homem a lei moral para que, seguindo os princípios da lei moral, ainda que não faça isso de uma maneira perfeita, como nós não somos perfeitos na nossa prática cristã, ainda que aconteça assim, a graça venha a cobrir multidão de pecados, a graça venha a anular multidão de pecados e dar oportunidade a todas as pessoas de encontrar um Deus Salvador, gracioso, misericordioso, que salva, que cura, que liberta, um Deus que é bom, um Deus que não tem absolutamente nada contra
você ou contra mim, não tem absolutamente nada contra, pelo contrário, Ele nos ama incondicionalmente. Ele ama você, Ele ama aquela pessoa que não quer nem saber dele mesmo, de Deus. Ele ama e amou aquele índio lá no ano de 1400, 100 anos antes do descobrimento do Brasil, que nunca viu uma Bíblia, porque Deus é amor. Ele não tem amor. Deus é amor. E na sua palavra, ele já previu que haveria essas pessoas que não ouviriam falar a respeito de Jesus, mas ele deu a elas uma oportunidade, e ninguém passa nessa vida sem uma oportunidade. Ninguém passa. Para aquele que mora lá no meio da selva amazônica, nunca ouviu falar de Jesus, tem a lei moral. Para aqueles de nós que vivemos num ambiente urbanizado, que já conhecemos igreja, Bíblia, sabemos que existe salvação em Cristo, Ele nos dá a oportunidade de nós um dia tomarmos uma decisão, de um dia fazermos uma decisão por Jesus. Isso se estende por toda a nossa vida. Ele nunca desiste de nós, Ele nunca desiste de você, Ele está sempre tendo uma oportunidade. Esse vídeo é uma oportunidade, é um momento em que você está tendo a oportunidade de ouvir a respeito da bondade, do amor, da graça de Deus em Cristo, da ação do Espírito Santo. Você pode ter certeza, o Espírito Santo está agora aí onde você está, batendo no seu coração para te convencer das verdades da palavra. Não sou eu que quero te convencer, é o Espírito Santo que tem que pegar aquilo que eu falo para convencer você, para que você, ouvindo por inspiração de Deus, conclua: caramba, eu acho que o que ele está falando, ele tem razão mesmo, hein? Deixa eu conferir até na Bíblia para ver se o que ele está falando é real, porque me parece que faz sentido. É aí que começa, de repente, um novo tempo na sua vida. É quando você começa a achar: cara, eu acho que isso faz sentido. Se esse vídeo faz sentido para você, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e divulgue para outras pessoas, para que elas tenham a oportunidade de entender e ouvir aquilo que você está ouvindo. Foi um prazer estar contigo aqui nessa apresentação, nesse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau.